TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós mais uma vez iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia e nós estamos aqui para descobrir uma coisa, até onde este livro pode responder a todas as suas indagações. Eu tenho certeza que todos os seus questionamentos você encontrará a resposta aqui. Para isso nós estamos tentando conhecê-lo, estamos tentando descobrir e mergulhar nas suas páginas. Estamos estudando o livro do Êxodo. Hoje, nosso programa pretende avançar no capítulo 18. Para isso, eu quero contar com os nossos mestres aqui presentes, comigo, ao meu lado, o diácono José Carlos. É bom estarmos juntos. Muito obrigada. E via Skype com nossa querida mestra, professora Amélia, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Então, agradecer a vocês também, que vocês são o sentido de tudo isso, e dizer que qualquer dúvida, se perdeu o nosso programa, se você não conseguiu, você pode ligar aqui para nós no 3349-2358 ou pelo nosso WhatsApp, o 993470532. Pode usar também nossas plataformas e o YouTube, você vai encontrar o programa, é só digitar que você vai encontrar TV Imaculada, abre a página, lá você vai citar o dia do programa, vai encontrar tudo completinho. Nós vamos agora ler o trechinho do versículo 1 ao versículo 12 desse capítulo 18, que vai falar então do encontro de Jetro com Moisés. Jetro e o seu sogro vão ter que estudar os destinos desse grupo. E vai dizer: Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, ouviu tudo que Deus havia feito a Moisés e a Israel, seu povo, como Yahvé havia feito Israel sair do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Séfora, mulher de Moisés, depois que este a enviara com os 2 filhos dela, um dos quais se chamava Gersã, porque Moisés dissera: sou um imigrante em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, porque Deus de meu pai é minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto onde estava acampado junto à montanha de Deus. Disse a Moisés: eu sou o teu sogro Jetro que venho a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, abraçou-o e, indagando pela saúde um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que Yahvé havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel, assim como todas as tribulações que encontraram pelo caminho, das quais Yahvé os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que Yahvé tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Então Jetro disse: bendito seja Yahvé, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Agora sei que Yahvé é maior que todos os deuses. Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Vieram a Arão e todos os anciãos de Israel para comer com o sogro de Moisés diante de Deus. Diácono ou Amélia, a gente vê aqui então que essa vida de Moisés foi uma vida muito difícil, porque ele teve que atender quase que a um sacerdócio, que foi aquela missão indicada por Deus, e esquecer sua vida particular, que era a vida da família, da esposa, dos filhos, da comunidade que ele habitava, enfim. Isso tudo nos faz lembrar nós hoje também, com nossos afazeres, nossas atividades e nossos envios às comunidades às quais nós pertencemos ou não. Né, Amélia? Então, o texto que você leu, a gente fala assim,
que começa agora, então, a reorganização do povo através das famílias que estão dispersas pela luta da libertação. Saíram do Egito pela graça de Deus e agora no Egito estão aprendendo a caminhar. Murmuram, querem voltar para trás, mas agora estão caminhando com Moisés, né? E a gente vai ver que nessa reorganização vai aparecer o papel agora do sogro. A gente, voltando um pouquinho, o texto mesmo fala que quando Moisés foi assumir a missão da libertação, ele mandou a Séfora, sua esposa, com os 2 filhos, né, voltar para o pai, porque era um momento difícil demais. Agora, o pai dela, o sogro, vem encontrar com ele. Então, aí fala que o sogro veio e Moisés conta para ele o que está acontecendo. Então, começando essa reorganização, Moisés vai prestar atenção no que o Jetro vai falar. O Jetro é seu sogro, ele vai seguir, né? A gente tem que lembrar assim, Jetro não era israelita. Jetro não pertencia ao povo, nem saiu do Egito e nem atravessou o deserto, mas vai dar uns conselhos muito preciosos para Moisés. Aí a gente vai prestar bem atenção que nesse olhar do Jetro com Moisés, a gente tem que aprender uma lição, sabe? Você já falava no de hoje. Então, os conselhos que ele vai dar são muito valiosos. Agora, nos ajuda a perceber assim, a gente já lembrou, Jetro não tinha saído do Egito, não era israelita, não pertencia àquele povo, não atravessou o deserto, mas pensa, a gente tem que estar aberto para escutar as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que nos ajudam de maneira gratuita e solidária. O que importa é as famílias dispersas se reunirem num projeto comum, né? Porque o futuro desse povo que vai caminhar que está caminhando pelo deserto, com Moisés à sua frente, Deus, né? Depende do que aquilo que vai aprender durante a caminhada. E vai ser muito importante o jeito de caminhar com a ajuda do sogro também. E eu acho uma coisinha que a gente sempre questiona, Moisés vai ao encontro do sogro, se prostra e se beija. E depois entra na tenda. Então dá a impressão que ele nem deu bola para a mulher e para os filhos, né? Não é o jeito do texto escrever. Aí ele entra, a gente pode imaginar, lógico que ele deve ter encontrado, abraçado a esposa, os filhos, mas o texto não conta, porque o texto vai contar o que é mais importante. O mais importante é que ele entraram na tenda e Moisés vai conversar com o sogro de todas as maravilhas que Deus fez com esse povo. Como que Deus salvou do Egito, aí depois vai dizer, bendito seja o Senhor que salvou das mãos dos egípcios, poder do faraó. Agora sei que o Senhor se mostrou maior que todos os deuses, libertando o povo do Egito. Né? Então, o Jetro, que é o sogro de Moisés, vai oferecer um holocausto, né? Em sacrifício a Deus. Apesar dele não ser do mesmo povo, ele é um sacerdote e ele também presta culto a esse Deus único. Muito bem. Esse finalzinho aqui, diácono, então vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comer com o sogro de Moisés diante de Deus. Foi quase que uma comemoração. É muito importante para o povo oriental a comensalidade. Então, todas as celebrações das vitórias, aqui nesse caso, o tema principal é a libertação, né? A libertação do povo que estava lá oprimido por Faraó e que Javé realiza, né? Mediante esses prodígios que nós já vimos lá nos programas anteriores, a libertação desse povo. Então Jetro, que era um sacerdote, ele não pertencia ao povo de Deus, mas era um sacerdote de Madiã, ele louva a Deus, ao Deus de Israel, oferece sacrifício ao Deus de Israel. E aí então esse costume oriental da comensalidade, né, mostrando essa comunhão. Então à mesa eles festejavam, eles celebravam e agradeciam a Deus, né? Então aí já vem até uma prefiguração, né, dessa comensalidade que na nova aliança Jesus terá
com os pecadores. A gente vê isso muito no Evangelho de São Lucas, e também a comensalidade na própria Eucaristia, que é uma ação de graças. Já temos aí essas prefigurações. Muito bem, a partir do versículo 13 vai estar escrito: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. E o seu sogro, vendo tudo que ele fazia com o povo, disse: que é isso que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim. Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os decretos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés lhe disse: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, tu e o povo que está contigo, porque a tarefa é muito pesada para ti. Não poderás realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduze as suas causas junto de Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes conhecer o caminho a seguir e as obras que te devem fazer. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, seguros, incorruptíveis, e estabelece-os como chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa importante atrarão a ti, mas toda causa menor eles mesmos julgarão. Assim será mais leve para ti, e eles levarão a carga contigo. Se assim fizeres, e Deus te ordenar, poderás então suportar este povo que, por sua vez, tornará em paz ao seu lugar. A gente vê, Amélia, os desígnios de Deus, né? Como ele coloca tudo na ordem. O coitado Moisés estava totalmente perdido, sobrecarregado. Vem o Jetro, que não fez caminhada com esse povo, não era escravo, não passou pelas agruras, agora ele chega para dar uma organizada no pedaço, né? Pois é, a gente vai lembrando que Moisés foi criado com o faraó do Egito, né? Ele viu como que o faraó governava, é um poder centralizado. Agora ele está levando o povo e ele está reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Então vai precisar o sogro dele e dizer: cara, o que você está fazendo? Você está matando o povo, porque ele vê que o povo fica desde manhã até de tarde. Parece assim aquelas filas que a gente vê no SUS, né? INSS. Um atrás do outro esperando a hora de ser atendido. Arrebenta com a pessoa que atende, arrebenta com o povo que espera e não produz nada, só cansaço. Então ele fala: o que você está fazendo? Porque só você fica aí sentado, escutando um por um, né? É que o povo vem a mim para consultar Deus. Tá bom, ele vem consultar. Mas faz assim, não está certo o que você está fazendo, né? Você fica esgotado e o povo também. É uma tarefa acima das tuas forças. Então, o sogro vai ensinar para Moisés como é que você faz, como é que a gente faz uma reorganização, né? Ele tem que prestar atenção no que o sogro está ensinando para ele aprender. Então, o poder não pode ser centralizado. Você tem que chamar ele para fazer. Escolhe homens também tementes a Deus, né? Agora, eu vou dar um conselho. Escuta o que eu estou falando. Esclarece ao povo. Então, chama um grupo de pessoas que você acha que pode te ajudar. Diz para eles tudo que Deus falou, as maravilhas de Deus, instrui. E depois eles vão entender e vão distribuir em grupos, né? Grupo, ele fala assim, estabelece como chefe de 1000, de 100, de 50, de 10. Quando a gente corre lá para o Novo Testamento, vai lembrar também que Jesus, quando vai fazer a partilha dos pães, ele manda o povo sentar na grama e distribuir em grupos de 50, de 100. Tem que ter organização, né? Então ele fala, chama pessoas, e aí o povo vai escutar, cada grupo escuta aquele líder. Depois, traz as coisas mais difíceis que não puder resolver, traz a você, né? As coisas de menos importância eles decidem. Assim eles vão repartir com você o peso e você vai ficar aliviado e o povo também. Aí ele fala, se você fizer isso, aí você vai perceber, você vai continuar firme, de pé, né? E quando Deus te der ordens, o povo vai poder chegar ao destino. Então,
E é uma lição muito bonita para a gente aprender que a coisa tem que ser partilhada, compartilhada. Olha, quem coordena uma comunidade tem que aprender que tem que ter um grupo com essa pessoa. Isso é para todos os serviços pastorais que tem nas igrejas todas. O próprio sacerdote não pode fazer tudo sozinho. Ele tem que ter um grupo de leigos e leigas, o próprio pastor, todo mundo tem que ter um grupo que caminha junto, escuta a comunidade e consegue resolver. E as coisas mais difíceis, então, faz para quem é o líder. Essa lição, eles estão aprendendo para quando entrar na terra, lá no livro de Juízes vai falar que cada grupo, cada tribo tinha um juiz deles, mas tinha um juiz maior escolhido por todas as tribos para atender os problemas mais difíceis. A lição que fica para nós é a lição que a gente tem que aprender a compartilhar o poder, né? A gente não pode querer fazer tudo sozinho. Eu faço, eu sei. Se eu não fizer, outro não faz. Não faz, sim. É só a gente distribuir o trabalho que todo mundo faz. Exatamente. E aqui também, Diácono, a gente vê no versículo 21, ele dá umas orientações importantes aqui, porque afinal de contas Moisés está conduzindo uma cidade, né? E ele diz, escolhe no meio do teu povo homens capazes, tementes a Deus, seguros, incorruptíveis. E a gente vê que essas normas são normas que devem ser obedecidas em qualquer organização que você tenha, onde você tem que administrar pessoas, procedimentos, comportamentos, ações, não é isso? Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, a Amélia já falou um pouco, mas gostaria de reforçar a questão de que é uma pessoa pagã que está dando conselho para o chefe visível ali do povo de Deus, que é Moisés, que fazia essa mediação com Deus. Então Deus fala também através dos outros povos, né? E através das outras religiões também. Então nós temos aí um dos primeiros exemplos do chamado diálogo interreligioso, não é? E que na atualidade é muito bem praticado pelo nosso Papa Francisco. Na semana passada, Francisco esteve lá no Bahrein, né, dialogando com os irmãos muçulmanos, as pessoas de outra religião. Infelizmente, ainda tem pessoas que criticam Francisco por essa abertura, por esse diálogo interreligioso. Mas nós vemos aqui na própria Sagrada Escritura os frutos benéficos que esse diálogo interreligioso pode trazer para todos. Então, esse sacerdote madianita, que é sogro de Moisés, observa essa situação e dá esse conselho tão salutar, né, para o povo de Deus. E é muito interessante essas palavras aqui do versículo 21, né? Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, que vão julgar o povo. Mas ele diz como assim um perfil dessas pessoas, né? Não é escolher qualquer um, mas que tenha esse perfil de serem pessoas seguras, incorruptíveis, que não vão se vender, para poder ser chefes aí do povo de Deus. Então é estabelecido aí o primeiro CPP, o primeiro CAEP, né? Que hoje nas nossas comunidades é o Conselho Pastoral Conselho Paroquial de Pastoral, né? E o Conselho de Assuntos Econômicos. Então o padre que é sábio, ele sempre vai escolher pessoas seguras, incorruptíveis, cheias do Espírito Santo, leigos e leigas, para ajudá-los, pessoas capacitadas, né? Por exemplo, no Conselho de Assuntos Econômicos, chamar pessoas íntegras que conhecem a questão da economia, da administração, para poder ajudar, que vão realizar aquelas tarefas com muito mais segurança do que o próprio padre que estudou filosofia, que estudou teologia. Então, a sabedoria, que nós temos essa manifestação, né, da sabedoria do sogro de Jetro, né, que sendo de uma outra cultura, de uma outra religião, dá conselhos assim tão sábios para Moisés. Ok, seguindo aí então, já caminhando para o final do
de nosso programa, nós vamos ao versículo 24. Moisés seguiu o conselho de seu sogro, fez tudo o que ele havia dito. Moisés escolheu em todo Israel homens capazes e estabeleceu-os como chefe do povo, chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgavam o povo em todo o tempo. Toda causa importante, eles a levavam a Moisés, e toda causa menor, eles mesmos a julgavam. Depois Moisés deixou o seu sogro voltar, e ele retornou o caminho para o seu país. É assim mesmo, né, Amélia? Depois de toda a missão cumprida, a gente agradece todas as orientações que foram bem-vindas, mas deixamos que a vida siga, né? Tem que ser assim, né? Uma coisa muito importante que a gente aprende disso tudo, que a gente tem que estar aberto para as pessoas de outras igrejas, outras religiões, como o diácono lembrou do Papa, aberto para a conversa, porque eles não são diferentes de nós, eles pensam diferente, mas que ajuda muito a gente também, de uma maneira gratuita, solidária. O que importa é a união dos povos em torno de Deus, não importa a igreja que ele participa ou então a religião que ele está. O importante é a paz, é viver um projeto de igualdade e solidariedade. E Moisés aprendeu a lição. Com certeza, e nós também estamos aprendendo tantos 1000 anos depois. Eu vou pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos com o nosso estudo. Ok, voltamos, entramos agora no capítulo 19, nós acabamos de fechar o capítulo 18 e entendemos agora, com orientações do Jetro, que é sogro do Moisés, como é que ele deve conduzir esse seu povo nas questões administrativas, conciliares, questões de justiça, punições, eventos, para que ele possa ser mais leve, poder conduzir de forma mais eficiente todas as atividades do dia a dia. Então, entramos agora, já chegando esse povo ao Sinai, a partir do versículo 1, fazer a leitura. No terceiro mês, depois da saída do povo do Egito, naquele dia, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Rafidim e chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. Israel acampou lá, diante da montanha. Então Moisés subiu a Deus e da montanha Yahvé o chamou e lhe disse: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos israelitas: Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos israelitas. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante de todos estas palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu: Tudo o que Yahvé disse, nós o faremos. E Moisés relatou a Yahvé as palavras do povo. Nós vamos ficar por aqui, vou pedir a ajuda da Amélia. Amélia, nós estamos vendo agora que Moisés começa então agora a ser aquele ponto ideal que é a voz do povo para Deus e a voz de Deus ao povo. Ele vai ser um intermediador importantíssimo agora, depois da fase tumultuada em que ele passou, né? Então, ele tem agora, se a gente fala, um papel profético mediador, né? Ele fala com Deus e transmite para o povo. Quando você leu no versículo 1, no terceiro mês depois da saída do Egito, nesse mesmo dia, esse mesmo dia é uma insistência que eles escrevem, tem uma finalidade litúrgica para dizer que é a festa das tendas. O povo tem 7 festas. No Evangelho de João aparece lá 7 festas do povo, né, de Israel. Então, do povo judeu. E essa insistência naquele mesmo dia. Então, eles param no Monte Sinai, bem no dia que celebram a festa das tendas, né? Eles chegam lá,
Aí Moisés sobe ao encontro de Deus. Aí, importando o alto da montanha, ainda é o Deus do alto, né? Que vai falar, olha Moisés, você vai dizer isso a todo o povo e vai dizer, então faz uma memória. Você viu o que eu fiz? Eu tirei vocês do Egito, eu levei vocês sobre asas de águia. Então, Deus que é como uma águia que carrega o povo nas costas, né? Agora ele fala, olha, se vocês realmente ouvirem a minha voz, a tudo aquilo que eu falar, se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão para mim aquele povo escolhido. Aí ele fala, na realidade a terra é toda minha, mas vós, quer dizer, todo o povo é meu, mas vós sereis para mim um reino de sacerdote, uma nação santa, né? E você diga isso ao povo. Aí Moisés desce, vai falar com o povo, e o povo escuta e imediatamente responde, olha, nós vamos fazer tudo que o Senhor mandou você dizer para nós, né? Então, isso é muito importante perceber esse povo de Deus que vai ali ouvir o que o seu profeta fala, o que o seu mediador fala, e vai dizer que vai cumprir tudo. Então, começa a tomar uma aliança, porque é no deserto que a aliança é feita, né? Deus prometeu e tirou o povo do Egito, e Deus está caminhando com esse povo. E aqui é bonita a imagem da águia, né? Deus que carrega o povo como uma águia carrega nas costas, né? Muito bonito. Verdade. Seguindo no versículo 9, Yahvé disse a Moisés, eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. E Moisés relatou a Yahvé as palavras do povo. Yahvé disse a Moisés, vai ao povo e faze-o santificar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá os olhos de todo o povo sobre as montanhas do Sinai. E tu fixarás os limites da montanha e lhes dirás, guardai-vos de subir a montanha e não toqueis nos seus limites. Todo aquele que tocar na montanha será morto. Ninguém porá a mão sobre ela, será apedrejado ou flechado. Quer seja homem, quer seja animal, não viverá. Quando soar o chifre de carneiro, então subirão a montanha. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele o fez santificar-se e lavaram as suas vestes. Depois disse ao povo, estais preparados para depois de amanhã e não vos chegueis à mulher. Aqui, diácono, a gente vê que o Senhor começa a dar, o Senhor Yahvé, começa a dar normas até mais litúrgicas até, né? Sai da parte prática para ir para uma parte mais devocional, divina. Então aqui nós temos toda essa preparação para a aliança, né? Então é assim, bom a gente lembrar que o autor do livro do Êxodo, aqui nós temos influência sacerdotal, ele se baseia já em modelos que existiam dessa aliança que eram feitas entre um determinado soberano e os seus vassalos. Então existia já naquele tempo, até a Idade Média, essa relação entre o rei e os seus vassalos, os seus súditos. E em todos esses casos existia aquele rei maior, existiam os reis menores, com toda essa relação, né, de vassalagem. Mas existia entre eles assim um contrato, e nesse contrato aparecia ali primeiro, tinha um preâmbulo com a apresentação de quem era o soberano, né, que estava fazendo aquela aliança com um povo menor que estava submetido a ele. Tinha um prólogo, um histórico de como que aconteceu aquilo, que aquele rei maior, ele numa determinada batalha defendeu aquele povo menor, etc., né? As condições da aliança, o que o vassalo vai ter que praticar em relação ao seu superior, né? Sobretudo a fidelidade ao superior, a justiça para com os seus comandados, seus subordinados, que o vassalo tinha também
seus subordinados. Então ele deveria ser justo, né, com aquelas pessoas, evitar disputa, né, entre vassalos, e o vassalo devia se apresentar sempre, sobretudo naquela civilização hitita, o vassalo deveria, uma vez por ano, se apresentar ao rei, né? Então, esse modelo, ele é seguido pelo autor do livro do Êxodo, né, tanto aqui na preparação, como nós veremos posteriormente lá no capítulo 20, quando é apresentado os 10 mandamentos. Então, ele vai lá no capítulo 20, ele vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, aí vem o histórico e depois vem as condições, né? Só que Deus, ele vai estabelecer essas regras para o povo de Deus ser liberto. A ideia é a libertação, a ideia é que esse povo seja fiel a Deus, que é o soberano, para que eles não se escravizem mais, como era lá no Antigo Egito, né? Então, essa é podemos dizer assim, a essência dessa aliança que Deus prepara, né? Então, tem também um rito. Lá entre a vassalagem existiam ritos, né? Uma certa liturgia. E aqui Deus mesmo, ele prepara essa liturgia que vai ser celebrada quando da doação, digamos assim, dos 10 mandamentos, e que depois vai ser perpetuada mediante a celebração anual da Páscoa, que era a grande festa, e relembrada nas outras 6 festas, né, que a Amélia, inclusive, já celebrou. Então, assim, o povo, mediante essa instituição da aliança, Deus faz com que Israel seja um povo festeiro. Eu lembro aqui do Frei Moacir Casagrande, que ele diz, povo de Israel é um povo festeiro, né? Que são 7 festas. E Deus institui essas festas para que essa aliança ela seja perpetuada. Então, por isso, tem todo esse rito, tanto na instituição quanto na perpetuação. A mesma coisa acontece com o povo de Deus hoje, no qual nosso Senhor, ele na sua Páscoa, ele instituiu a Eucaristia, mandando que os seus apóstolos fizessem isso em sua memória. Então, precedendo a grande Páscoa de Jesus, ele institui a festa e mande que os seus discípulos continuem, até a volta dele, continuem com essa festa, para que esse grande feito, que é a libertação do povo de Deus hoje, da morte, né, para a vida, seja perpetuado até que ele volte. Então, há toda assim essa prefiguração, essa relação entre a antiga aliança e a nova aliança, né? Também é importante essa questão da pertença. O povo passa a ser propriedade de Deus, né? Hoje em dia falta muito essa noção de pertença às pessoas, né? Existe até um ditado por aí que diz, ninguém é de ninguém. Não, não é assim não. Nós somos pertença de Deus, né? Nós somos povo de Deus, porque nós pertencemos a Ele, assim como lá o povo da antiga aliança. Hoje nós somos esse povo e nós temos pertença, nós somos propriedade dele. Mas esse é um conceito bastante religioso, né, Amélia? E o povo pagão, no afã de querer implantar o paganismo na mentalidade odierna, na mentalidade de hoje, tenta acabar com esse tipo de ideia, né? De que nós pertencemos, de certa forma, a um Deus divino, uma linhagem eterna, né? Porque isso se chama egoísmo, né? O eu, cada um está olhando para o seu eu. Não tem mais aquela onda que o amor toma conta de tudo, mas uma onda de ódio, uma onda de... Ninguém quer saber do outro mais. Então, o que o Diácono fala é muito importante mesmo. Eu lembrei, enquanto ele falava do Gênesis, quando fala que Caim matou Abel, aí Deus fala para ele, Deus está passeando no jardim e cobra dele, onde está teu irmão? E ele fala, por acaso sou responsável por ele?
Sim, é responsável. Nós somos responsáveis uns pelos outros, pelas outras. Nós temos que nos cuidar e cuidar do outro e da outra também. A gente fala tanto, quem me vê, vê o Pai que Jesus falava, então eu tenho que olhar para o meu irmão e ver Deus refletido nele. E ele olhar para mim e ver também. Então, nós somos corresponsáveis uns com os outros. Não é só em casa, com os filhos, com pai e mãe, não. Mas com todas as pessoas, da comunidade ou não da comunidade também. Daqueles que pensam diferente de mim também. Respeito, né? Fraternidade, o amor. O amor move o mundo. Quando o amor termina, não tem mais isso mesmo. Cada um pensa em si, tudo vai destruindo ao seu redor. Uma pessoa egoísta, ela destrói aquilo. Tudo que está ao redor dela, ela vai consumindo as pessoas. E se a gente começar também a se alimentar do ódio da pessoa, da exclusão que a pessoa faz, o mundo vira o que o mundo está hoje. Então a gente tem que ter cuidado, sim. Respeito, sim. Fraternidade, sim. Olhar para o outro, ele pode ser diferente, pensar diferente, mas ele é igual a mim. Ele não ao contrário, ele só pensa diferente. E eu tenho que respeitar. Ok. O versículo 16 em diante vai dizer: ao amanhecer, desde cedo, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha e um clamor muito forte de trombeta. E o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus e puseram-se ao pé da montanha. Toda a montanha do Sinai fumegava, porque Yahvé descera sobre ela no fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Yahvé desceu sobre a montanha do Sinai, no cimo da montanha. Yahvé chamou Moisés para o cimo da montanha e Moisés subiu. Yahvé disse a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para vir ver Yahvé, para muitos deles não perecerem. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem se santificar, para que Yahvé não os fira. Moisés disse a Yahvé: o povo não poderá subir a montanha do Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: delimita a montanha e declara-a sagrada. Yahvé respondeu: vai e desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassaram os limites para subir a Yahvé, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés até o povo, ele disse... Paramos aqui, porque depois nós vamos ver no capítulo 20 o que é que Yahvé vai dizer. Mas vamos nos atentar a essas condições que são estabelecidas e aquilo que vai acontecer. É bom ver aqui, Diácono, essa questão de Yahvé estabelecer exatamente um limite muito forte entre ele e o povo que deve se dirigir a ele. Há que haver um respeito, uma reverência, um trato pessoal. Eu acho que vejo aqui como que nós indo em direção à comunhão na Sagrada Eucaristia. Né? Sim, é muito importante porque tanto digamos, o judaísmo quanto o cristianismo são religiões monoteístas e são, ao mesmo tempo, religiões mediadas. Existe a chamada mediação. Então, Deus, ele estabelece nessa teofania, nessa grande manifestação dele, essa questão entre o sagrado e o profano. Ele delimita, né, aquele espaço e ele coloca Moisés e também Arão como mediadores, não é, dessa revelação. Deus se revela na montanha. Aquele rito, inclusive, porque nós vimos ali no bloco anterior que essa relação de vassalagem tinha toda uma forma, né, tinha um documento escrito e tinha também um rito em que o vassalo tinha que se apresentar todo ano diante lá do seu senhor. Deus, como é o soberano de todos, o Senhor do mundo, dono de todas as coisas, então ele inicia esse rito com essa teofania, com essa manifestação
também já estabelecendo essas regras do sagrado, do profano e da mediação de Moisés. Então, o judaísmo e o cristianismo são, digamos assim, religiões mediadas, né? Então, nós temos, muito importante essa questão, né? O povo, a santificação do povo antes dessa manifestação da aliança. E a gente lembra, a Amélia falou também no bloco anterior, a gente lembra que tudo isso, toda essa manifestação, a teofania, a revelação, são manifestações do amor divino. Deus que nos ama, Ele toma essa iniciativa de se manifestar ao seu povo, mediante esse povo se manifestar, né, a toda a humanidade, manifestar o seu amor. Tudo isso é manifestação do amor de Deus. E essa aliança, Deus não precisava de nada disso, mas porque Ele ama, Ele vem ao encontro do povo, escuta o clamor do povo, liberta esse povo e estabelece uma aliança com o povo. Então, a essência dessa aliança, nós nunca podemos esquecer que é o amor de Deus, né? Agora, esse amor importa também o temor de Deus, que inclusive é um dos dons, né? Um dos dons que Deus infunde em nós, um dos dons do Espírito. Esse temor de Deus, não é medo, né, digamos, de Deus, mas esse profundo respeito ao sagrado. É algo assim que nós vivemos uma crise hoje, né? Uma crise do temor de Deus. Então Deus, Ele faz toda essa liturgia, toda essa teofania, inspirando no seu povo esse santo temor de Deus, né? Esse santo temor a Ele. E vai, na sequência, estabelecer, então, essa aliança com as cláusulas, né? Com aquilo que Ele quer do seu povo, para que o seu povo seja feliz. Porque essas cláusulas, esses mandamentos que vêm a seguir, não são para serem um peso, uma canga, né, no ombro do povo, mas são condições para que esse povo mantenha a liberdade que Deus conquistou para eles, né, mediante a prática desses mandamentos que Ele vai passar para Moisés e que Moisés deverá passar para o povo. E aí, Amélia, esse clamor ardente do povo tem que ter um limite, né? E eu falava na questão da Eucaristia e volto a repisar. Eu me sinto, quando eu vou buscar a Eucaristia, como se eu estivesse me aproximando do Sinai. É o Senhor que desce com toda a sua exuberância e poder e pela sua misericórdia se permite estar em mim para que eu possa conhecê-lo e amá-lo cada vez mais, né? Esse texto, assim, a gente percebe claramente que os autores do texto, eles estão mostrando ações litúrgicas, né? É uma liturgia tudo isso. A gente pode falar assim, a trombeta, esse duplo toque da trombeta que anuncia a presença de Deus, também está em vários salmos, né? Essa procissão que o povo faz até o pé do monte, o trovão é a voz de Deus, está no Salmo 29 também. E a situação é ordenada, né? O povo vai ficar ao pé da montanha, tem como que tivesse um círculo, né? Esse círculo é como um muro que delimita o templo, né? O recinto do templo, onde está o santo e onde fica o povo. Para dizer o quê? Que essa montanha agora, ela é o templo que o povo vai, né? E essa montanha ela media entre o céu e a terra. Isso segundo as concepções antigas, né? Na realidade, a gente percebe aqui que é uma ação toda litúrgica isso, né? Que está falando no texto, é uma liturgia. Como que para falar com Deus, Moisés é o intermediário, ele vai ouvir, só ele. Mas aí padeceu também a questão que a gente leu antes, que quando ele... Então, acho que houve um pequeno... Travou um pouquinho ali, né, a nossa transmissão. Vamos ver se a Amélia não retornar. Você poderia, Diácono, então, acrescentar isso? Ela está falando essa questão da liturgia, desse rito litúrgico
que acontece em nossas comunidades, tudo vem a partir dessa comunicação que Deus fez ao povo no Sinai, né? Sim, Deus se manifesta ao seu povo. Nós temos aí claramente, né, como a Amélia estava dizendo, agora está voltando o sinal de Amélia. Ela estava dizendo dessa a teofania manifestada nessa ação litúrgica, né, da trombeta. E hoje ainda nós podemos dizer que esse amor de Deus, essa aliança estabelecida no Sinai, essa nova e eterna aliança com Jesus, ela é manifestada solenemente na nossa liturgia. Amélia, voltando, tem um pouquinho mais de tempo, só um minutinho, você fecha a sua ideia que você tinha iniciado, por favor? Não, eu estava dizendo aquilo que o diácono completou agora, que todo esse texto, ele vai... a gente sabe que os textos da Bíblia foram escritos muito depois do fato acontecido, né? Então, quando ele está descrevendo isso, já é uma liturgia que existe essa questão. O trovão é a voz de Deus, né? A nuvem é a presença dele. Então, é toda uma liturgia. E na liturgia tem sempre... Eu dizia assim que o povo estar na montanha é feito como que um círculo em volta da montanha. E o povo fica para cá e Moisés do outro lado. Então, esse círculo simboliza o recinto de um templo. No templo tem um lugar santo e tem um lugar onde o povo fica. E tem uma separação. Quem entra no lugar santo? Quem está presidindo a celebração. Então, aqui Moisés está no lugar do santo, com Deus, e o povo está do outro lado. Então, mas é isso. Mas é para lembrar, esse texto ele é completamente litúrgico, né? Ele fala de como que você tem esse encontro com Deus, que você falava antes também na questão da Eucaristia. Muito bem. Infelizmente, nós vamos ter que deixar o entendimento aprofundar-se mais no nosso capítulo 20, quando nós entrarmos para estudá-lo. Isso acontecerá nos próximos programas, eu convido você a estar conosco. Por hoje, agradecemos que a gente possa cada vez mais entender mais essa comunicação do Eterno com nós que somos perenes aqui nessa caminhada. Agradeço a sua presença, agradeço mais uma vez a Amélia via Skype ter participado conosco, a presença aqui ao vivo do nosso diácono e a todos vocês que conosco participaram e fizeram esse programa de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.